Então, essa transformação que a Lei 14.313 traz, nos cria dois grandes problemas. Primeiro, permite que medicamentos não verificados do ponto de vista da qualidade que a Anvisa é capaz de fazer, poderão ser introduzidos no Brasil. Segundo, a Conitec poderá aprovar também o uso off-label de medicamentos que sejam de interesse de outros interesses, como aconteceu a discussão sobre o kit Covid. Olá, eu sou o Gonzalo Vecina, vocês já me conhecem. E estamos aqui para comentar mais águas de março, né? O final de março está trazendo novas discussões. E uma dessas discussões significa um debate sobre uma possível crise dentro de órgãos ligados ao Ministério da Saúde. Mais particularmente, entre a Conitec, a Comissão Nacional de Avaliação de Tecnologia em Saúde, e a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Uma discussão importante porque o presidente da República sancionou a Lei 14.313, uma lei que vinha sendo discutida há alguns anos no Congresso brasileiro e que muda algumas questões muito importantes dentro da Anvisa e do Ministério da Saúde. Eu queria comentar com vocês um pouco sobre essas duas questões e sobre as consequências da aprovação dessa lei. Na verdade, essa lei muda duas questões. Uma delas, com certeza, deveria ser repensada, a outra já tinha uma solução que foi alterada. Então, quais são as duas condições que foram alteradas? Primeiro, diz respeito à utilização de medicamentos off-label. O que é a utilização off-label de um medicamento? Medicamento, quando uma empresa, um fabricante, chega à Anvisa e pede para vender o medicamento, ele tem que ser registrado. Ao ser registrado, uma das questões críticas que é analisada são as indicações terapêuticas para aquele medicamento. É lógico que a Anvisa vai se preocupar com segurança. Não tem medicamento que não faça mal, todo medicamento faz mal. Não tem jeito. Não existe medicamento que só faz o bem. Todo medicamento tem efeitos colaterais, todo. Então, o que a Anvisa faz é fazer um jogo de análise entre segurança, não faz mal ou faz pouco mal, e eficácia, o efeito do medicamento. Então, como todos eles têm algum tipo de efeito colateral, é um jogo entre efeito colateral e eficácia. A Anvisa analisa basicamente isso. E, posteriormente, ela vai avaliar a questão chamada de qualidade. Qualidade é um atributo do processo industrial. Então, os medicamentos têm que ser seguros, eficazes e ter qualidade na sua produção. Vai ter a ver com a nossa segunda alteração da lei de funcionamento aí da Anvisa. Mas então, o off-label é o seguinte: um medicamento foi aprovado, tem uma bula registrada, tudo certinho no Ministério da Saúde, está sendo usado para tratar um determinado tipo de doença. No correr da vida do medicamento, pode acontecer em as pessoas estando usando o medicamento, elas perceberem que melhoraram de outra doença para a qual o medicamento não foi feito. Isso é uma coisa que aconteceu, por exemplo, com a cloroquina, no que diz respeito a tratamento de artrite reumatoide. Como está tratando lá os pacientes que têm malária, de repente alguns pacientes que tinham malária e que tinham artrite reumatoide melhoraram da artrite reumatoide. Então, se descobriu que a cloroquina podia ser utilizada também para tratamento de malária. Porém, isso era um uso fora da bula, off-label, mas foi solicitada pelo fabricante que fosse acrescentada tratamento de artrite reumatoide em determinados casos. Isso foi introduzido na bula. Diferentemente da questão da Covid, que também se decidiu que, olha, pode ser que trate artrite reumatoide. Teve muito uso off-label da cloroquina para tratar Covid-19. A Covid-19 ele não trata. Nós já descobrimos isso. De qualquer forma,
Então, existe a possibilidade, é geralmente uma excepcionalidade, não é comum que um medicamento que foi pesquisado para determinada doença desenvolva também a possibilidade de ser utilizado para outra doença. Um exemplo muito importante desse tipo de alteração aconteceu com um medicamento chamado bevacizumab. Bevacizumab. O bevacizumab, cujo nome comercial é Avastin, é o nome mais fácil de falar, é produzido pela Roche, é um medicamento que ele impede, diminui a formação de vasos sanguíneos. E se descobriu que, como os tumores, cânceres, quando eles vão crescendo, tem que haver formação de vasos para que o tumor possa continuar crescendo. E o Avastin diminui a formação de vasos e, portanto, mata o tumor, junto com outros medicamentos. Geralmente ele é utilizado num coquetel para tratamento de câncer e tem tido muito sucesso. No tratamento de câncer, ao longo do tempo, se descobriu que o Avastin ele também tinha um efeito em algumas doenças oftalmológicas. Uma dessas doenças, a doença macular relacionada com a idade, que as pessoas perdem a capacidade de enxergar. Outra é o edema macular diabético. Também é um outro problema que faz com que a pessoa pare de enxergar direito. E o Avastin age nessas duas doenças e se descobriu isso tratando câncer. Melhorou a visão de algumas pessoas. Então, os oftalmologistas começaram a utilizar esse medicamento off-label. Problema, é um medicamento muito caro. E aí, quando você chega para o SUS ou para o seu convênio médico e fala, olha, eu quero usar esse Avastin para tomar conta de uma doença para a qual ele não foi indicado. O SUS, os convênios falam, não vou pagar, eu só pago o que é da bula. E aí isso criou um problema, e aí os oftalmologistas foram à Anvisa, falaram, olha, dava para acrescentar isto, tratamento de doença macular relacionada com a idade, de edema macular diabético? A Anvisa entendeu, e eu me lembro disso porque isso começou quando eu era presidente da Anvisa, no início dos anos 2000, encontramos uma dificuldade. Quem pode, pela lei, no Brasil, pedir a alteração de bula é o fabricante. Por quê? Porque ele é o responsável técnico pelo medicamento. Se acontecer alguma coisa, a responsabilidade é do responsável técnico. Então, só o fabricante pode pedir a alteração de bula. E aí isso cria um problema insolúvel, né? E um problema que deve ser resolvido. Qual é a solução para esse problema? Autorizar que a Anvisa, baseada em dados coletados de maneira adequada, admita uma extensão de bula. Essa é a solução. Qual foi a solução que o Congresso propôs? Que essa decisão seja tomada pela Conitec. A Anvisa não se envolve nisso. Grande problema. A Conitec é uma comissão ligada ao ministro da Saúde, composta por 13 membros, 7 dos quais indicados pelo ministro da Saúde. Ou seja, acontece lá o que o ministro da Saúde quer que aconteça, como nós vimos recentemente com o kit Covid. Kit Covid, que tem uma comissão técnica presidida por um professor da USP, que foi lá e disse, isto não serve para tratar Covid. Essa decisão foi para a análise da Conitec. A Conitec tomou a seguinte decisão, serve sim, por 7-6. Isso foi revisto, mas essa decisão chegou a ser tomada. Por quê? Porque o ministro queria. Por que o ministro queria? Porque o presidente da República, que sabe tudo de medicina, queria. É lógico que a Conitec, com a atual concepção que ela tem, ela não pode ser o órgão que toma a decisão de transformar um uso off-label em um uso aceitável do ponto de vista técnico para a medicina brasileira. Então, a decisão que o Congresso tomou e que o presidente sancionou terá que ser revista
depois, quando nós tivermos um presidente que seja mais preocupado com governar o país de maneira adequada e com uma saúde pública melhor. Neste momento, risco total. A segunda condição que essa lei 14.313 mudou é o seguinte: nós só podemos usar medicamento que tem registro na Anvisa no Brasil, como acontece em qualquer país do mundo. Porém, às vezes, você tem um medicamento que está sendo utilizado que acontece algum problema e ele não pode mais ser produzido, e aí não tem aquele medicamento com registro no Brasil. Mas tem outros fornecedores no mundo que não tiveram interesse de registrar o medicamento aqui no Brasil. E aí cria um problema. Como é que faz para que as pessoas que têm que tomar aquele remédio, geralmente são poucas, são doenças raras, etc., como é que faz para eles tratarem a doença? Tem que fazer uma importação. De quem? De quem não tem registro. Precisa de uma autorização especial. A lei de criação da Anvisa, a 9782 de 1999, tem esse dispositivo. Permite que a Anvisa libere a importação por organismos internacionais, como a Organização Pan-Americana da Saúde, para trazer para o Brasil medicamentos sem registro. Porém, nós tivemos um ministro da Saúde entre maio de 2016 e abril de 2018, chamado Ricardo Barros. Durante o ministério do Ricardo Barros, um remédio chamado L-asparaginase. A L-asparaginase é usada para tratar leucemia linfóide aguda. Não é tão rara, assim, é uma doença importante, principalmente para tratamento de crianças, câncer em crianças, essa leucemia linfóide aguda. A L-asparaginase era comprada com o nome comercial de Aginase. A Aginase era produzida por uma empresa alemã, nipo-alemã. De repente, teve uma contaminação na linha de produção dessa empresa e ela suspendeu a entrega do medicamento. Precisávamos comprar um outro, e existem outros similares no mundo. Mas o ministro descobriu um fabricante na China que vendia um remédio chamado Leuginase. E ele criou um fuzuê para importar esse remédio da China. A Anvisa foi lá visitar a fábrica e falou: essa fábrica não tem condições de qualidade para produzir o remédio. Esse remédio não deve ser importado desse fabricante chinês e eu, Anvisa, não vou dar registro e não vou autorizar essa importação. Teve um embate entre o Ricardo Barros e a Anvisa, na época presidida pelo Dr. Jarbas Barbosa, que hoje é vice-presidente da OPAS, em Washington. Sujeito muito sério. A Anvisa, inclusive, teve muito apoio de médicos brasileiros. Cito aqui a doutora Silvia Brandalize, lá da Clínica Infantil Boldrini, em Campinas, que é uma das maiores experiências brasileiras no tratamento de leucemia em crianças, né? Que também foi contra. Esse remédio, essa asparaginase chinesa, mata, não cura. Bom, o Ricardo Barros não engoliu aquilo. Eu não sei que tipo de interesses ele tinha, né? Nós temos que lembrar que Ricardo Barros foi um dos responsáveis pelo Dr. Roberto Dias, que era até recentemente o responsável pela pelo departamento de logística do Ministério da Saúde, com a possibilidade de comprar a Covaxin, com um esquema lá de $1 a mais por dose de vacina. Ele também foi responsável pela licitação de uma empresa de logística que tirou a realização de toda a logística do Ministério da Saúde e entregou para uma empresa privada. Enfim, coisas nebulosas que estão sendo investigadas, né? Mas, de qualquer forma, Ricardo Barros é hoje o líder do governo na Câmara. E foi ele quem patrocinou essa mudança na lei, que permite que a Conitec, não mais a Anvisa, autorize a importação de medicamentos sem registro.
Então, essa transformação que a Lei 14.313 traz, nos cria dois grandes problemas. Primeiro, permite que medicamentos não verificados do ponto de vista da qualidade que a Anvisa é capaz de fazer, poderão ser introduzidos no Brasil. Segundo, a Conitec poderá aprovar também o uso off-label de medicamentos que sejam de interesse de outros interesses, como aconteceu a discussão sobre kit COVID no Brasil. Vejam, basicamente o que eu queria trazer para vocês é essa discussão e o papel da Conitec no meio dessa história. Acho muito ruim, muito complicado, muito perigoso. Acho que nós temos que tomar consciência disso e é uma das discussões que nós vamos ter que travar durante o período eleitoral que vem aí. Temos que cobrar dos nossos políticos que a nossa saúde seja adequadamente cuidada. E quem deve fazer essas duas ações não é a Conitec, é a Anvisa. É isso aí. Muito obrigado. Qualquer dúvida, manda aqui para nós e nós vamos tentar responder. Um grande abraço.